Ei, vamos ser sinceros logo de cara. Se o seu Pix está mais quieto que peixe em aquário, talvez o problema nem seja o banco. Essa cabecinha aí que tá precisando de uma boa reprogramada. Não me entenda mal, tá? Eu também já fui o rei da conta zerada. Aquele que, quando o celular vibrava, era só notificação da operadora ou cobrança do cartão. Nunca um bendito Pix. E olha, como é triste ver a vida passando, a grana fugindo e você aí tentando de tudo, mas sem ver resultado. A real é que a gente cresceu ouvindo um monte de baboseira sobre dinheiro. Como se fosse pecado querer ficar rico, como se sucesso fosse coisa de gente metida. Resultado, a mente da gente travou. Virou um aplicativo bugado que só sabe rodar pensamento de escassez. Sabe quando o celular está lento e só falta você gritar "anda, desgraça"? Pois é, a mente funciona igualzinha. Se você não limpa, não atualiza, não desinstala umas crenças antigas, ela simplesmente trava. E o Pix? Silêncio absoluto. Dá pra ouvir até o grilo, mas calma, respira. Porque esse livro é um tapa carinhoso na sua mentalidade. Uma chacoalhada com afeto. Tô aqui pra te ajudar a rir das suas crenças limitantes. Sério, algumas são hilárias. E depois te mostrar como quebrar essas correntes invisíveis que te seguram na sofrência financeira. Não espere aqui um papo técnico, cheio de neurociência aplicada à psicodinâmica cognitiva da resiliência econômica. Eita, nem eu sei o que isso quer dizer. Aqui o papo é reto, leve e direto no nervo. Se você não mudar a cabeça, o bolso continua murcho. E ó, não precisa acreditar em mim agora. Só segue lendo com o coração aberto, a mente curiosa e aquele friozinho na barriga de quem sabe que está prestes a virar uma chavinha. Porque, meu amigo, quando essa chave virar, vai ser Pix pra todo lado. Plim, plim, plim. Som mais bonito que sinfonia. Se prepara, porque o que vem pela frente pode parecer simples, mas muda vidas. A minha mudou. A sua pode ser a próxima. Quando o dinheiro empaca e o Pix vira lenda, bora falar a Rio? Tá, deixa eu te contar uma coisa que ninguém tem coragem de falar. A vida financeira trava, sim, mas nem sempre é por falta de dinheiro. Eita, eu sei, parece doideira, né? Mas se fosse só isso, tinha gente aí milionária em paz feliz da vida, esbanjando equilíbrio. E não é o que a gente vê por aí, né não? Eu mesmo já passei por essa fase do meu Deus, cadê o dinheiro que tava aqui? Trouble. Suava, fazia mágica com o salário. E no final do mês o saldo era o mesmo. 0 e uma lágrima rolando no canto do olho. Aí eu pensava, preciso ganhar mais. Só que adivinha? Mesmo quando ganhei mais, o dinheiro continuava sumindo. Igual mágica de Las Vegas and puff. Evaporava, foi aí que caiu a ficha. O problema não era só o dinheiro, era a minha cabeça. Era a forma como eu pensava, agia e sentia em relação ao bendito. Tipo assim, imagina tentar encher um balde cheio de furo. Não adianta colocar mais água, meu povo. Tem que tampar os buracos, entender onde tá escapando tudo com certa base. E esse balde furado, adivinha? É sua mentalidade. É a sua relação com o dinheiro que está sabotando tudo sem você perceber. Tem gente que tem medo de ganhar bem. Isso mesmo, medo de enriquecer. Acha que vai virar alvo, que vai ser julgado, que vai perder amigos. A mente, sabota lindamente. Faz você gastar tudo rapidinho só para continuar no conforto do caos. Doideira, talvez? Realidade? Total. A verdade é que dinheiro é reflexo, não causa. Ele só mostra o que está aqui dentro. Crença, trauma, emoção, programação antiga. Se aqui dentro tá bagunçado, meu amigo, o lado de fora fica igual Amazona. Por isso que eu digo, não adianta só fazer planilha, cortar o cafezinho, ou tentar mais um curso sobre como enriquecer em 7 dias. Isso é tipo passar perfume em roupa suja, parece bonito, mas o cheiro ruim continua ali, escondido, pronto para aparecer na primeira oportunidade. Quer destravar a vida financeira? De verdade, tem que começar pela mente. Tem que reprogramar essa cabecinha. Só assim, o dinheiro deixa de fugir de você como se você fosse o vilão da novela das 9 e começa a ficar, crescer, multiplicar. E se você chegou até aqui lendo esse texto com a pulga atrás da orelha, ótimo. Essa pulguinha é o começo da virada. Bora fuçar nessa mente juntos? Porque o problema pode até parecer o dinheiro, mas a solução começa na sua forma de pensar. E eu tô aqui para te mostrar o caminho, sem enrolação, sem frescura e com umas boas risadas no meio do caminho. Dinheiro não é o vilão da novela. Bora quebrar essas crenças furadas. Ah, se eu ganhasse R$1 toda vez que ouvi alguém dizer dinheiro é sujo, eu já tava com uma conta mais gorda que tio do churrasco em fim de semana. Você já parou pra pensar quantas dessas frases a gente cresceu ouvindo sem nem questionar? Sou pobre, mas honesto. Opa, peraí. Quer dizer que pra ser honesto tem que ser pobre? Rico é tudo safado, vá. Isso aí é aquele tipo de crença que se disfarça de virtude, mas no fundo é um veneno disfarçado de chá acalmante. A gente toma, engole e nem percebe que está se travando na vida. Outra que é campeã de audiência.
rico não vai pro céu. Gente, se fosse assim, o paraíso ia estar parecendo bairro abandonado. Como se o dinheiro tivesse CPF, consciência, intenção. Dinheiro não é bom nem ruim, dinheiro e isso. Dinheiro. Quem dá o tom é quem usa, ué. Eu cresci ouvindo essas coisas também. Lá em casa era assim. Quanto menos dinheiro, mais orgulho. E olha, não tô dizendo que tem que sair por aí vendendo a alma pra ter grana. Mas acreditar que ser pobre é sinal de pureza também não dá, né? Isso só faz a gente andar em círculos e chamar de caminhada. A real é que essas crenças limitantes são tipo filtros sujos num ar-condicionado, deixam tudo pesado, lento e abafado. A vida financeira não respira, e por mais que você tente, algo sempre te puxa de volta. Porque no fundo, sua cabeça acredita que ter dinheiro é errado. Quer ver uma coisa doida? Muita gente fala que quer enriquecer, mas quando vê alguém ficando rico, já solta e fez alguma coisa errada. Como se prosperar fosse pecado. Tá na hora de limpar esses pensamentos como quem lava o para-brisa depois de uma tempestade de lama com clareza. Enxergar que dinheiro não muda caráter, só amplia o que a pessoa já é. Se o sujeito é bom, com dinheiro ele pode fazer o bem em dobro. Safe route. Bem, ele vai se revelar. Com ou sem grana, riqueza e honestidade não são opostos. Dá sim para ser rico, íntegro, generoso e abençoado. O céu não fecha a porta para quem tem saldo alto no banco, fecha para quem tem o coração trancado, né? Então, vamos combinar o seguinte: toda vez que uma dessas frases antigas vier na sua mente, você vai olhar para ela e dizer: obrigado por tudo, mas agora eu estou reprogramando essa cabecinha, porque a verdadeira limpeza financeira começa na mente. E o resto, meu amigo, o resto o universo entrega no capricho. Plim, plim. Ouve um pix aí? Ria da sua própria cabeça antes que ela ria de você e leve seu dinheiro junto. Seguinte, vamos falar de coisa séria, mas daquele jeito leve, tipo conversa de boteco com café passado na hora. Já parou pra notar como a gente vive se sabotando sem nem perceber? É tipo aquele amiguinho falso que diz que te apoia, mas por trás está puxando seu tapete e o pior, ele mora dentro da sua cabeça. Pois é, nossos sabotadores mentais são especialistas em drama. Tem uns que dizem não dá pra você, outros sussurram você não nasceu pra isso. E ainda tem aqueles mais debochados que soltariam pra que tentar vai dar errado de novo. A mente é rápida no gatilho, viu? Mais rápida que notificação de cobrança. E olha, antes de tentar se livrar disso tudo, a gente precisa dar risada, porque quando você começa a observar esses pensamentos como se fossem personagens de uma comédia ruim, fica muito mais fácil colocar a ordem no palco. Eu, por exemplo, já tive um sabotador que era um verdadeiro roteirista de tragédia. Qualquer ideia nova que surgia, ele já criava um filme. Vai falir, vão rir da sua cara, você não é bom o bastante. E eu acreditava até que um dia parei, respirei e pensei, gente, olha a novela que eu tô assistindo. De graça? Só que essa novela custava caro. Custava meus sonhos, meu dinheiro, minha paz. Então, fica aqui o convite sem frescura e com muito bom humor. Bora rir dos nossos próprios pensamentos sabotadores. Bora colocar apelido neles, debochar deles, tirar a força dessa galera interna que só atrasa a nossa vida. Depois que você ri, você domina. Você aponta e diz: lá, chegou o Zé Bloqueio de novo com aquele papinho furado. E aí, meu amigo, você não cai mais na lábia dele. Você toma o volante e diz: agora quem dirige essa mente sou eu. Sabotador mental só assusta quando a gente não enxerga. Quando você acende a luz, vê que era só um pensamento velho usando máscara de autoridade. E rindo ou não, tá? Mais que na hora de dar um jeito nisso tudo. Não dá pra deixar seu pix nas mãos de um pensamento negativo, né? Ele vai travar a entrada de grana como porteiro de boate que não gosta de você. Então bora rir, identificar e reprogramar. Porque a vida já tem desafio demais pra gente ser inimigo de si mesmo. E o melhor, quando a mente colabora, o dinheiro flui. E o Pix até se anima. Parte 1. O problema tá na programação. Tá pronto para encarar a real? A conversa vai esquentar. E não é culpa da fatura do cartão nem do boleto vencido. A coisa é mais funda. Se sua vida financeira anda travada, a culpa pode ser da programação invisível que roda na sua mente. Tudo santo dia. Pois é. Sua cabeça é tipo um computador antigo, cheio de vírus emocionais e pensamentos ultrapassados. E se você nunca atualizou o sistema, adivinha, ele vai continuar rodando aquelas ideias tortas que você aprendeu lá na infância, na escola, na vizinhança ou no almoço de domingo com a família. Tipo, dinheiro não dá em árvore, melhor pingar do que faltar, quem nasce pobre morre pobre. E por aí vai. Essas frases viraram comandos automáticos. E o pior, você nem percebe mais que está obedecendo. É como se tivesse um piloto invisível te conduzindo para a direção contrária da prosperidade, sem nem te consultar. Aí não importa o quanto você estude, tente, trabalhe. Se o programa está bugado, o resultado vai ser sempre o mesmo. Trava, volta. Repete.
É por isso que antes de mudar o bolso, tem que mudar a mente. O bolso é só o reflexo. O Pix é só o sintoma. A origem tá na cabeça, tá nos arquivos ocultos, que estão ali dentro escondidos. Mandando beira mais calma, não precisa surtar. A boa notícia é que dá para reprogramar tudo isso. Dá para trocar os comandos, limpar os lixos, instalar novos arquivos e finalmente dar espaço para a riqueza entrar. Só que para isso, você precisa olhar para dentro com coragem e com humor também, porque, olha, tem umas crenças nossas que são tão absurdas que só rindo mesmo. Então se prepara, porque nessa primeira parte a gente vai colocar o dedo na ferida, mas com carinho. Vamos entender de onde vem. Esse modo mental trabalha muito e vive apertado. Como ele se instalou e, claro, como desinstalar essa desgraça com estilo o problema está na programação, mas a solução também está aí dentro, te esperando. Bora destravar esse sistema e abrir espaço para a nova versão da sua vida. Prosperidade 20, com direito a Pix frequentemente leve. Capítulo 1. Tá na hora de fazer um reset mental. Sabe, quando o celular começa a travar do nada, não abre nada direito, esquenta mais que fogão aceso e você já pensa em jogar na parede? Pois é, tem hora que o problema não é o celular, é o sistema que está bugado. E com a nossa mente é a mesma coisa. Quando tudo começa a dar errado, quando a grana some misteriosamente, quando o Pix silencia, é sinal claro de que está na hora de dar um reset mental. Calma, não precisa se desesperar. Não tô falando para você esquecer quem é ou virar um monge no Himalaia, nada disso. Tô falando de parar, respirar e perceber que a forma como você pensa sobre dinheiro, sucesso e merecimento pode estar te travando mais que senha errada no cartão. A gente carrega um monte de ideia velha na cabeça, tipo software desatualizado. Ideia que veio da infância, da escola, da TV, de conversinha de adulto que a gente ouvia sem nem entender direito. E o pior é que muitas dessas ideias viraram regra no nosso HD interno. Tipo, trabalhar demais é sinal de valor. Dinheiro só vem com muito sofrimento. Quem tem muito vai perder tudo. E aí, meu amigo, fica difícil prosperar com uma cabeça que só sabe repetir erro. Mas ó, tem uma coisa boa nisso tudo. Assim como dá para reiniciar um aparelho e limpar os bugs, dá para fazer isso com a mente também. E não precisa ser difícil, nem chato, nem demorado. Basta disposição para olhar para dentro, rir das besteiras que você acreditava sim. A gente vai rir junto e começar a instalar uma nova forma de pensar. Esse capítulo é para isso. Te ajudar a apertar o botão reset. Essa é metal. É tipo formatar a cabeça, tirar o peso das crenças antigas e começar a rodar um novo sistema mental, mais leve, mais inteligente e muito mais compatível com a vida que você quer viver. Porque antes do Pix cantar, quem precisa mudar o tom é sua mente. E olha, quando ela muda, o resto segue no embalo, pronto para dar esse clique interno. Então vambora, porque a revolução começa aqui, dentro da sua própria cabeça. Sua cabeça tem Wi-Fi, mas tá com a senha errada. Bora falar de programação mental. Olha, vou te contar uma coisa que mudou minha vida quando entendi de verdade. A gente vive seguindo uma tal de programação mental sem nem perceber. E sim, o nome parece coisa de filme de ficção, tipo aquele robô que obedece comandos invisíveis. Mas no fim das contas é bem isso mesmo, desde que a gente nasce. Vai absorvendo tudo como uma esponjinha. O que ouve, vê, sente, repete, tudo entra no sistema. A mente vai gravando essas informações como se fossem verdades absolutas. E adivinha, depois de adulto você age, pensa e decide baseado nessas verdades aí, mesmo que elas sejam furadas por exemplo. Se te ensinaram que dinheiro só vem com muito sofrimento, sua cabeça vai dar um jeito de complicar tudo, mesmo quando a vida quer te dar uma chance fácil. Tipo Wi-Fi potente, mas a senha tá errada. Não conecta, não flui, e você fica lá achando que o problema é o roteador. Programação mental nada mais é do que esse conjunto de crenças, ideias, frases, experiências e emoções que formam a base da forma como você enxerga o mundo. É o filtro invisível por onde passa tudo: oportunidades, decisões, relacionamentos e, claro, o dinheiro. O mais louco é que essa programação funciona no piloto automático. Você não para pensar. Isso aqui que tô fazendo é porque minha tia falou em 1997 que rico é metido? Não, você simplesmente sente, trava ou sabota e pronto. Só que agora que você tá ficando consciente disso, a brinquedeira muda do nível, porque, meu amigo, se dá para programar, dá para reprogramar. E é exatamente isso que a gente vai fazer daqui para frente. Trocar os comandos falhos por códigos novos que fazem o Pix cantar, o dinheiro fluir e a vida destravar. Então segura essa ideia com carinho.
Você não é preguiçoso, nem azarado, nem burro. Talvez só esteja rodando um sistema mental antigo. Mas a boa notícia é que a atualização já está disponível. Quer continuar rodando o Windows 98 da mentalidade ou está pronto para instalar a versão milionária 30? Escolha sua senha, conecte. A mente já está quase online. Quem instalou esse pensamento? Aí, spoiler, não foi você. Você já parou para se perguntar de onde vêm suas ideias sobre dinheiro? Tipo, de verdade mesmo? Porque, olha, a maioria das coisas que a gente acredita sobre grana nem foi a gente que escolheu, foi instalada. Igual aqueles aplicativos que vêm no celular novo e você nem sabe para que servem. Na infância, a gente era basicamente uma esponjinha de gente. Tudo que os adultos falavam virava lei. Se o pai soltava a vida é dura, a mãe emendava dinheiro, não nasce em árvore e o tio do churrasco gritava, isso é coisa para rico. Pronto. A mente da gente inocente, cheia de espaço no HD, guardava tudo com selo de verdade absoluta. A escola, então, essa nem fala de dinheiro direito. No máximo ensina a fazer conta de troco e guardar moedas numa lata. Nunca nos ensinaram a ganhar, multiplicar, investir ou pensar como gente próspera. Resultado, a gente cresce aprendendo a ser bom funcionário, mas nunca aprende a ser dono da própria grana. E a mídia? A mídia! Filmes, novelas, desenhos, tudo ali plantando sementinhas tortas. O vilão é sempre o rico. O mocinho é o pobre sofredor que mesmo sem nada é feliz. Aí nossa cabeça assimila isso e pensa, bom, então ser pobre é bonito e ser rico é perigoso. Puf! Instalada mais uma crença sabotadora sem nem pedir permissão. E o que acontece depois? Você cresce, começa a trabalhar, quer ganhar mais, mas alguma coisa dentro de você trava. Dá culpa, medo, vergonha. Porque a mente foi programada para acreditar que ter dinheiro demais é errado. Só que, adivinha? Agora você já está enxergando isso. E só de perceber, você já começa a ter o controle do mouse na mão. Dá para apagar o que não serve mais. Atualizar os pensamentos e instalar uma mentalidade novinha que funciona a seu favor. Então bora nessa. Porque quem escreveu a primeira versão do seu sistema financeiro interno pode ter feito com boas intenções. Mas agora é você quem assume o teclado. E com a mente reprogramada, até o Pix começa a aparecer sem ser chamado. Plim, capítulo 2. As mentiras que você comprou e que te deixaram no vermelho. Cuidado com o que você acredita, porque tem mentira por aí que sai mais caro que cartão estourado no fim do mês. É sério. Nesse capítulo aqui a gente vai abrir o jogo sobre aquelas verdades que todo mundo repete, mas que no fundo são umas mentirinhas disfarçadas de sabedoria popular. E o pior, você comprou sem perceber, parcelou em suaves prestações emocionais e hoje está pagando juros no seu bolso, na sua mente, na sua vida. Sabe aquela história de melhor ser pobre e honesto? Pois é. Parece bonita, mas esconde um veneninho ali no meio. Como se o dinheiro estragasse o caráter de alguém. Ou então o dinheiro não traz felicidade. Também não traz tristeza, né? Mas ajuda a pagar o boleto da luz e o gás que secou ontem. Essas mentiras colaram na gente igual chiclete no sapato. Vieram da família, da escola, da cultura, da novela das 8. E com o tempo a gente nem questiona mais. Aceita, repete, vive como se fosse regra. E o resultado? Fica no vermelho não só na conta bancária, mas também na forma de pensar. É como se você tivesse comprado um produto com defeito, mas em vez de trocar, guardasse com carinho. Foi caro, né? Deixa aí. Só que essas mentiras custam tempo, energia, oportunidade e paz de espírito. Agora chegou a hora de devolver esse pacote. De olhar essas ideias tortas no olho, rir da nossa inocência, porque sim, já acreditamos em cada uma, e dizer, obrigado, mentira. Mas agora eu quero a verdade que me liberta, não a que me afunda. Então bora? Porque nesse capítulo, a gente vai desmascarar as histórias furadas que andam pilotando sua vida financeira. E depois que você enxergar o truque, não tem mais como ser enganado. Se prepara, porque a cada mentira descoberta, você se aproxima mais da sua liberdade. E o Pix já começa a dar sinal quando a verdade toma o lugar das crenças limitantes. Vambora limpar essa mente e deixar só o que realmente vale. Essas crenças que moram na sua cabeça e quebram seu Pix. Todo santo mês. Vou te contar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de te dizer ainda. Às vezes não é o salário que está pequeno, é a mente que está bloqueando a entrada de dinheiro. Pois é, parece loucura, mas tem umas crenças limitantes sobre dinheiro que fazem a gente andar em círculos, sem perceber. Tipo uma coleira invisível que não deixa sair do lugar. E olha, essas danadinhas são discretas, viu? Se disfarçam de conselho de vó, frase de mãe, ditado popular, e se instalam na nossa mente igual o aplicativo que vem no celular, e a gente nem sabe para que serve. Vou te dar alguns exemplos para ver se alguma dessas mora aí dentro também. Dinheiro não traz felicidade. Essa é clássica.
E vamos combinar, nem tristeza ele traz, né? Mas que ajuda a resolver uns problemas. Isso ajuda. Dinheiro compra tempo, saúde, liberdade, conforto. E com isso tudo fica bem mais fácil ser feliz. Rico é tudo arrogante. Aí a mente pensa, melhor eu não ficar rico então, né? E pronto, te sabota sem nem avisar. E o mais doido, você nem percebe que tá fugindo do que diz querer. Nasce pobre, morre pobre e essa aí é um tapa na esperança. Como se o seu código de endereço postal de nascimento definisse seu destino para sempre. Mas quem disse que você não pode mudar o jogo? Essa frase é só uma âncora. E você não nasceu para ficar parado no mesmo porto. Dinheiro é sujo. Essa é perigosa. Porque se a mente acredita que dinheiro é algo ruim, ela vai afastar isso da sua vida igual a gente afasta pernilongo. E depois a gente ainda reclama que nada melhora. Se eu ganhar muito, vão se aproveitar de mim. Olhe o medo travando o fluxo. A mente cria proteção e fecha a torneira. Aí o dinheiro não chega e você acha que é azar. Mas bloqueio emocional disfarçado de autopreservação. Tá vendo como essas frases parecem inocentes, mas fazem um estrago danado na vida financeira? Elas plantam medo, escassez, insegurança. E o pior, ficam ali rodando no fundo da mente, igual música de elevador que você nem percebe que está tocando. Mas a boa notícia é que agora você está enxergando as vozes que antes passavam batido. E quando a gente enxerga, a gente pode escolher. Pode trocar, pode atualizar, pode colocar no lugar delas crenças fortalecedoras que impulsionam, não travam, porque no fim das contas, o Pix começa a cantar de verdade quando a mente para de desafinar com essas frases velhas. Então bora limpar a casa mental? Bora tirar essas tralhas do caminho? Porque a cabeça leve atrai dinheiro feliz. E isso, meu amigo, muda tudo. Cuidado com o que parece verdade. Pode ser só uma prisão com vista bonita. Sabe aquele tipo de pensamento que você repete há anos, sem nem saber de onde veio? Aquela frase que está na ponta da língua e parece tão verdadeira quanto café quente de manhã. Pois é, nem tudo que soa verdadeiro te faz bem. Na real, tem umas ideias por aí que são só prisões disfarçadas de sabedoria. E o mais doido, a gente acredita porque ouviu desde pequeno. Crescemos ouvindo coisas tipo rico não presta, dinheiro corrompe, trabalhar demais é sinal de valor. Parece conselho, né? Mas se você parar para pensar, é uma armadilha mental que te prende numa cela sem tranca, mas com a porta sempre fechada. Essas frases foram ditas por gente que a gente ama, confia e admira. Por isso elas grudaram tão fácil. Aí a gente abraçou como se fosse verdade absoluta, carregou no peito e pronto, tá feita a bagunça. O pior é que, com o tempo, essas ideias viram regras silenciosas que controlam nossas escolhas sem a gente perceber. Você já se pegou recusando uma oportunidade de ganhar mais, só porque achou que não merecia. Tanto já sentiu culpa por sonhar alto demais? Já quis crescer, mas pensou, melhor ficar aqui mesmo, tá bom assim. Pois é, isso não é timidez nem humildade, é prisão mental, com um nome bonito. Essas ideias parecem verdades porque têm anos de repetição, emoção e apego. Mas verdade de verdade mesmo é aquilo que te liberta, que te empurra para frente, que te faz crescer, o que te encolhe, te trava e te dá medo. Pode até soar bonito, mas é corrente invisível. É como viver numa casa confortável, só que você se acostuma com o escuro e acha que luz incomoda. Mas lá fora tem sol, tem espaço, tem vida nova te esperando. Só que para sair, primeiro precisa perceber que está preso. Precisa duvidar da verdade que te limita em eu. Questionar não é desrespeitar quem te ensinou. É se libertar para viver o que é seu de verdade. Seus pais, avós, professores fizeram o melhor que podiam. Mas agora é você quem assume o volante dessa mente. Então se uma ideia parece verdade, mas te deixa menor, desconfie, questione, reescreva. Porque a vida que você quer não cabe numa frase pronta. E cá entre nós, tá mais do que na hora de abrir a porta, sair da cela e correr pro lado de fora onde o Pix canta. A mente voa e a liberdade te espera com o café quentinho na varanda. Capítulo 3. Pobre do Penser tá preparado para encarar de frente o verdadeiro vilão da sua vida financeira. Não é o salário baixo, nem o preço do arroz, nem o cartão de crédito. É o modo pobre de pensar que está morando aí dentro da sua cabeça. Quietinho, disfarçado de prudência, humildade ou realismo. Calma. Não tô aqui para apontar dedo nem para te chamar de algo que você não é. Eu mesmo já vivi anos com essa mentalidade e achava que estava arrasando. Trabalhava que nem um condenado, economizava até no papel higiênico e achava que estava sendo inteligente, mas por dentro, minha cabeça só repetia um padrão: escassez, medo e sobrevivência. O modo pobre de pensar não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. É sobre a forma como você enxerga o mundo.
o valor que dá para si mesmo e o tanto de permissão que você se dá para viver bem. Tem gente com conta recheada e cabeça travada. E tem gente que está começando do zero, mas já pensa grande, livre, solto, e o universo já está ouvindo. Esse modo de pensar é traiçoeiro. Ele aparece em frases como: "Isso não é para mim. Não dá para ganhar dinheiro fazendo o que ama. Tem que escolher. Ou ganha dinheiro ou tem tempo." Ele vive dizendo que sonhar é perigoso e que segurança vem primeiro. E a gente acredita. Mas nesse capítulo aqui a gente vai virar essa chave. Vamos identificar os pensamentos pequenos que sabotam seus passos grandes, entender de onde eles vêm e como colocar esse sistema mental ultrapassado para dormir. Chega de pilotar a vida com um freio de mão puxado. Pensar pequeno é confortável, mas custa caro. E agora que você está acordando para isso, o caminho para a riqueza verdadeira começa a se abrir. Então bora juntos desmontar esse modo pobre de pensar e dar espaço para o modo próspero de viver, porque, sinceramente, pensar como pobre não é humildade, é prisão. E você nasceu para muito mais do que sobreviver. Vamos ativar o modo abundância agora, porque sua mente merece, sua vida merece, e o Pix. O Pix tá doido para começar a cantar. Escassez ou abundância? O que manda? Na sua cabeça decide o que vai entrar na sua conta. Tem duas vozes que vivem brigando aqui dentro da nossa cabeça. Uma grita vai faltar, e a outra sussurra tem para todo mundo. Uma vive desconfiada, de olho no que está acabando. A outra confia, respira fundo e segue em frente. Adivinha qual delas comanda sua vida financeira? Pois a diferença entre mentalidade de escassez e de abundância é o que separa quem vive contando moedinha de quem atrai dinheiro com leveza. A mentalidade de escassez é tipo aquele alarme que dispara à toa. Tudo é motivo para preocupação. Melhor não gastar, isso é arriscado demais, não dá para confiar, se eu ganhar, alguém vai perder. É uma cabeça que opera no modo sobrevivência, sempre achando que o cobertor é curto e que o mundo é um campo de guerra. Quem vive com essa mentalidade trava, se sabota, se encolhe. Vê oportunidade e já pensa, será que não é cilada? Vê alguém prosperando e sente o incômodo disfarçado de crítica também, com aquela ajuda. É um ciclo doido, onde o medo vira regra e a vida vira luta. Agora, mentalidade de abundância é outra vibe. É quando você olha em volta e sente que o universo está cheio de possibilidades. Você começa a enxergar chance onde antes só via problema. Sente que pode crescer sem pisar em ninguém, que tem espaço, tem recurso, tem caminho, mesmo que ainda não esteja tão claro. E não é papo de autoajuda barata não, é realidade. Quem pensa com abundância age com coragem. E quem age com coragem atrai mais resultado, porque está focado no que pode acontecer de bom e não no que pode dar errado. E adivinha, a energia que você coloca no mundo volta. Grande virada acontece quando você percebe que a escassez não está no seu bolso, está nos seus pensamentos, e que o primeiro passo para destravar sua vida financeira é parar de alimentar o medo do não vai dar. Então, respira fundo e se pergunta com carinho: estou vivendo no modo escassez ou no modo abundância? Porque quando você muda o tom da mente, o universo muda o ritmo da música. E o Pix? O Pix entra na dança. Tá querendo dinheiro, mas tá fechando a porta. Os sabotadores que moram em você. Eu sei que você quer ver o Pix cantar todo dia, quem não quer, né? Mas me diz uma coisa com sinceridade. Você já parou para pensar que pode estar sabotando a entrada de dinheiro sem nem perceber? Pois é, às vezes o problema não tá no mundo lá fora, tá nos comportamentos invisíveis que a gente repete no piloto automático. Tem umas atitudes que parecem bobas, mas são verdadeiros bloqueios mentais. Tipo, falar mal de rico, mesmo que brincando. Esse aí só ficou rico porque fez coisa errada. Pronto, sua mente entende que ser rico, ser ruim. E o que ela faz? Te protege da riqueza, claro, vai que você vira um deles, né? Outra sabotagem clássica. Ter vergonha de cobrar pelo que faz. Você entrega valor, ajuda, resolve problemas, mas na hora de colocar preço treme igual barra verde, aí cobra baratinho, se desculpa e ainda se sente mal depois. Resultado? Grana até tenta entrar, mas você tá de guarda-chuva na porta, mandando ela voltar. E sabe aquele papo de deixa que eu faço tudo sozinho? Então, isso também sabota, porque a abundância gosta de parceria, de rede, de troca. Quando você quer fazer tudo no braço e no silêncio, além de se sobrecarregar, fecha espaço para ideias novas. Ajuda e dinheiro. Tem também quem gasta para se punir. Parece estranho, mas é real. A pessoa se sente mal com alguma coisa, culpa, raiva, rejeição, e vai lá gastar o que não tem só para aliviar a emoção. Depois vem o arrependimento e a conta vazia. Círculo vicioso ativado. Tem ainda os que esperam dar tudo certo para se sentirem merecedores. Tipo, só vou me permitir ter mais dinheiro quando eu for mais organizado.
Ou quando eu terminar aquele curso. O problema é que a vida tá pronta agora, mas você só vive no quando eu. E assim, o tempo passa e a grana também. Esses comportamentos são tipo cupim de madeira boa. Comem por dentro em silêncio e só mostram o estrago depois. E o mais doido, a gente nem percebe. Acha que tá se protegendo, sendo prudente, mantendo os pés no chão, quando na verdade é enterrando a oportunidade de crescer. Mas relaxa, só de você ter lido até aqui já deu um passo enorme, porque o primeiro movimento para mudar qualquer coisa é enxergar o que está escondido. E agora que você viu, não tem mais como desver. Então bora tirar essas travas invisíveis do caminho, porque dinheiro gosta de espaço, fluidez, permissão. E quando você deixa de atrapalhar, ele vem. E vem bonito, abre a porta aí. O Pix tá chegando. Parte 2, hora de reprogramar essa cabecinha. Chegou o momento que eu mais gosto, a virada de chave. Agora que você já entendeu de onde vêm os bloqueios, já sacou as crenças furadas e deu umas boas risadas ou surtadas com os sabotadores mentais, é hora de colocar a mão na massa e começar a reprogramar essa cabecinha. Sim, meu amigo, tudo pode mudar quando você muda o jeito de pensar. A mente é tipo aquele rádio velho que só toca notícia ruim porque está sintonizado na estação errada. Mas adivinha, você pode mudar o canal. Pode escolher o que vai tocar aí dentro. E é nessa parte do livro que a mágica começa. Mas olha, não estou falando de mágica estilo varinha de condão, não. Estou falando de escolhas conscientes, atitudes novas e treinos mentais que com o tempo viram padrão. E quando sua cabeça começa a rodar um novo sistema, meu Deus, o mundo responde. O dinheiro aparece, as ideias fluem, o Pix toca. Agora o papo vai ser reto, prático e direto no alvo. Vou te mostrar como instalar uma mentalidade nova, cheia de espaço para abundância, prosperidade e merecimento. E ó, não precisa virar um guru das galáxias nem fazer promessa de joelho no milho. Você só precisa estar disposto a pensar diferente. Essa parte do livro é como um botão de atualizar sistema. E quanto mais você se abrir para esses novos pensamentos, mais você vai ver que a vida não precisa ser uma luta constante. Ela pode ser leve, rica e cheia de propósito. Então bora nessa? Porque a mente já está esquentando os motores. E quando ela muda, tudo muda junto. Rotina, bolso, energia, oportunidades. E até aquele Pix tímido começa a aparecer com mais frequência. Respira fundo, abre espaço dentro de você e vambora. Reprogramar essa cabecinha, porque a sua nova versão está prestes a nascer. Capítulo 4. Começando o processo de reprogramação. Agora sim, chegamos no ponto em que a mágica começa a acontecer. Mas calma, não é varinha nem fórmula mágica de internet. É uma mágica real, silenciosa, poderosa e que começa aí, dentro dessa cabecinha que tá doidinha para mudar de estação. Até aqui você já entendeu que muita coisa que te ensinaram sobre dinheiro não serve mais. Já riu das suas crenças malucas, já reconheceu uns comportamentos sabotadores, já viu que o problema não era só no bolso, né? Era na mente. Pois então, é hora de começar o processo de reprogramação. Pensa comigo. Se sua mente foi programada um dia, ela pode ser reprogramada agora. Simples assim. O que antes rodava no automático agora vai passar pelo filtro da consciência. E quando você muda a programação, o resultado muda junto. É tipo trocar o destino no GPS mental, só que dessa vez você vai chegar, em vez de dar voltas no mesmo lugar. Neste capítulo, vou te mostrar os primeiros passos para fazer essa virada de rota. Coisa simples, mas poderosa. Nada de complicação. Só prática com intenção. Vamos aprender a plantar pensamentos novos, mudar o tom das palavras que você usa e abrir espaço para a mente trabalhar a seu favor, não contra. É como trocar o disco riscado da sua vida financeira. Chega de repetir o mesmo refrão da escassez. Agora a música vai ser outra, leve, abundante, com o som do plim-plim do Pix entrando. Então vambora, porque se você quiser, esse pode ser o momento que muda tudo. Não é amanhã, não é depois, é agora. Porque reprogramar a mente é a chave mestra para abrir a porta da vida que você merece viver. Bora dar esse start, porque a nova versão da sua vida já está atualizando em segundo plano. Só falta você clicar em instalar. Cuidado com o que você pensa e fala. O universo está ouvindo. Já percebeu que tem gente que vive dizendo que está quebrado? E está mesmo. Ou aquela pessoa que fala toda hora sou azarado, e adivinha, sempre acontece alguma coisa ruim com ela. Coincidência? Eu achava que sim. Até entender o poder absurdo que existe nos nossos pensamentos e nas palavras que a gente solta por aí. É sério. O que você pensa com frequência vira a base da sua realidade. E o que você fala em voz alta, então, vira decreto. Tipo, pedido automático pro universo. E ele, obediente do jeito que é, só responde: pois não, tá feito. Pensamento é semente. Palavra é regador. Se você vive plantando não vai dar certo, sou ruim com dinheiro, tudo dá errado comigo, não espere colher. Abundância
né? Tá pedindo escassez e colhendo exatamente o que pediu, papum. E o pior, a gente solta essas frases sem nem perceber. Tudo virou piada, modo de se expressar, costume. Tô liso, dinheiro some da minha mão, Pix, só se for o de cobrança. E aí, a vida entende que é isso que você quer manter, mas a boa notícia é que funciona do outro lado também. Se você começa a falar coisas boas, mesmo que no começo pareça forçado, sua mente começa a aceitar. Tipo, tô prosperando, o dinheiro chega fácil pra mim, sou merecedor de abundância. No início, a mente ri, tipo, acredita. E aí, a mágica acontece. Não é papo de pensamento positivo vazio, não. É ciência. É energia. É lógica emocional. Você começa a mudar a frequência da mente e ela começa a procurar coisas que combinam com esse novo padrão. Então, faz o teste. Vigia o que você pensa e o que você fala por uns dias. Vai ver quanta besteira sai sem filtro. Depois troca por frases que te empoderam, que te colocam pra cima, que puxam sua mente pro alto. Vai ser estranho no começo, mas depois vira estilo de vida. E ó, o universo está de ouvidos bem abertos. Ele não responde ao que você quer de vez em quando. Ele responde ao que você afirma todos os dias. Então escolhe com carinho suas palavras, porque o que você solta no ar volta para sua vida. E se for bom, volta com juros em forma de Pix. 4. Técnicas que mexem com a mente e fazem o Pix mexer. Também, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que mudar por dentro muda tudo por fora. Mas calma, não precisa virar monge nem guru da montanha para isso acontecer. O que você precisa de verdade é conhecer umas técnicas simples, mas que fazem um barulho danado dentro da mente. E o melhor, qualquer um pode usar, inclusive você. Aí mesmo, do jeito que tá agora, a primeira é a famosinha das redes sociais, mas que funciona de verdade quando feita com intenção. Afirmações. E falar coisas boas sobre você, sua vida e sua realidade futura em voz alta, to do os dash. Tipo, eu sou próspero, o dinheiro chega até mim com facilidade, eu mereço viver bem. No começo parece esquisito, parece mentira até, mas com o tempo, a mente começa a acreditar. E quando ela acredita, o universo coopera. Outra que eu amo e uso sempre é a tal da visualização. Fechar os olhos e se ver vivendo a vida que você quer. Sentir como seria estar lá com a conta cheia, fazendo o que ama, ajudando quem precisa. O cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Então, quando você visualiza com emoção, é como se estivesse ensaiando sua nova vida. E aí a chance dela acontecer aumenta muito, e não posso deixar de falar da meditação. Esse é o silêncio que a mente precisa para se reorganizar. Não tem certo nem errado. É só parar, respirar e se ouvir. Porque no meio do barulho do mundo, às vezes a gente esquece quem é e o que quer. 5 minutinhos por dia já fazem milagre. E o melhor, você não precisa saber meditar, só precisa se permitir. Agora, quer dar um tapa gentil no sistema mental, comece a fazer perguntas poderosas. Ao invés de reclamar, questione: o que posso fazer hoje para me aproximar da vida que eu quero? Como posso atrair mais prosperidade de forma leve e honesta? O que eu ainda estou carregando que posso soltar agora? Essas perguntas fazem sua mente sair do modo vítima e entrar no modo criador. E é aí que a mágica começa. Viu só? Nada complicado. Nada distante. Só ferramentas simples que sei, e usadas todo dia, reprogramam a mente e preparam o caminho para o dinheiro fluir. Então, se você quer ver mudança de verdade, comece por aqui. Pensamento, uma palavra, uma imagem, uma pergunta por vez. Você muda por dentro. O Pix começa a responder aqui fora. Capítulo 5. Trocando o disco da mente. Da vergonha à potência. Sabe quando a vida parece que está repetindo o mesmo refrão chato todo mês? Sempre a mesma história, boleto chegando, dinheiro indo embora, e aquela sensação de que você não nasceu para dar certo com grana? Pois é, talvez o problema não seja o mundo lá fora. Talvez seja só o disco mental que você está tocando aí dentro e que já arranhou faz tempo nesse capítulo. A gente vai falar sobre uma coisa que pouca gente tem coragem de encarar. A vergonha de crescer. Sim, isso existe. Tem muita gente boa, talentosa, cheia de potencial, mas que se sabota porque lá no fundo tem vergonha de se destacar, de prosperar, de brilhar. É como se a mente tivesse aprendido que ser grande é feio, que querer mais é errado, copedear aumento, cobrar o justo, investir em si mesmo é egoísmo. E aí a pessoa vive miudinha, se escondendo do próprio brilho, com medo de incomodar ou pior, de não ser aceita. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te falou ainda. Vergonha não paga conta, medo não faz Pix, e se esconder não muda a sua realidade. Tá na hora de trocar esse disco mental furado por um som novo, alto, potente, com batida de confiança, coragem e amor próprio. Esse capítulo é um convite para virar esse jogo interno, para sair da vergonha de querer mais e entrar na potência de saber que merece tudo o que deseja, sem culpa,
sem pedir desculpa, sem se diminuir para caber onde não cabe mais. Se prepara, porque aqui a gente começa a limpar o palco mental e ligar os Holly, porque você não foi feito para viver escondido. Você foi feito para brilhar com consciência, com propósito e com uma conta que canta junto com você. Chega de drama interno, vire o jogo e vire criador da sua própria vida. Vou te falar uma coisa que pode doer um pouquinho, mas vem com amor. Enquanto você continuar se tratando como vítima, o dinheiro vai continuar te tratando como figurante. Eita, pesado talvez, mas real, totalmente. A gente cresce achando que é normal culpar tudo e todos. Eu sou assim porque meus pais não me ensinaram, não dá pra prosperar nesse país, fulano teve sorte ou não. E aí, sem perceber, a gente entra num papo mental de coitadismo tão automático quanto escovar os dentes. Só que esse diálogo interno, aquele que rola baixinho dentro da sua cabeça, define o quanto de vida boa você vai permitir. Ser vítima é confortável, eu sei. Dá uma certa desculpa para não tentar de novo. É um cantinho quentinho onde ninguém te cobra muito. Porca final, você já sofre tanto, né? Mas vamos combinar. Confortável nem sempre é saudável. E muito menos rico. Agora, quando você muda o disco interno e começa a se ver como criador da própria realidade, o jogo vira de um jeito que assusta. Mas assusta pra bom. Você começa a dizer, tá, isso aqui não está como eu quero, mas o que eu posso fazer para mudar isso? E essa pergunta simples abre uma porta que a mente nunca tinha percebido antes. Criador, não espera. Cria, não culpa, age, não chora por causa do boleto, encontra um jeito de multiplicar. E a mágica começa exatamente aqui, na conversa que você tem com você mesmo todo dia antes do dormir, no banho, no silêncio. Quer uma dica prática? Pegue frases que você repete, aquelas do tipo: nada dá certo pra mim, nunca tenho dinheiro, e troque por versões que te empoderam. Tipo, tudo coopera pro meu crescimento. O dinheiro vem com leveza e frequência. Eu tenho o poder de virar esse jogo. No começo, parece mentira. Mas depois de repetir umas boas vezes, vira verdade emocional. E o universo adora quando a gente para de se esconder e começa a criar. Então é isso, você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe fazer com isso agora. Saia do papel de vítima, assuma o microfone da sua mente e fale alto. A partir de hoje, eu sou o criador da minha nova vida. O Pix está ali só esperando você assumir esse posto. Rir de si mesmo e se amar de verdade. As duas chaves que abrem qualquer cofre. Quer saber um segredo que ninguém te conta nos livros de finanças? Duas das chaves mais poderosas para destravar a vida, inclusive a financeira, são o bom humor e a autoestima. Sério mesmo. Pode parecer simples demais, mas essas duas juntas são tipo superpoder. Abre porta, destranca bloqueio e faz até o universo sorrir de volta. Começando pelo humor. Ah, esse é um escudo e tanto. Quem consegue rir de si mesmo já está meio caminho andado para vencer. Porque quando a gente leva tudo a ferro e fogo, o peso da vida dobra. Agora, quando você ri da própria cara de desespero no dia 5, com a conta zerada e o cartão travado, meu amigo, você já tirou o drama da equação. E isso muda tudo. Rir quebra a tensão, desarma o medo e dá espaço para a solução entrar. Sem contar que o humor te coloca no agora, no presente. E quando você vive o momento com leveza, você sai do modo vítima e entra no modo criador. Lembra? Agora, vamos falar de autoestima. Porque, quem não se enxerga como alguém de valor vive aceitando migalha de gente, de oportunidade, de dinheiro. E não é porque não pode mais, é porque acha que não merece mais. E aí eu te pergunto, como o dinheiro vai querer ficar com você se nem você acredita que é digno de ter ele por perto? A autoestima baixa é tipo repelente de prosperidade. Quanto menos você se valoriza, mais o mundo responde com escassez. Mas quando você começa a se olhar com carinho, se tratar com respeito, se bancar de verdade, o universo muda de postura. Porque quem se ama de verdade não aceita qualquer coisa. E é aí que a mágica acontece. Então aqui vai meu convite. Coloca mais risada no seu dia e mais amor no seu olhar. Se olhe no espelho e fale com orgulho. Faça piada da tragédia, brinque com seus tropeços. Mas nunca, nunca mesmo se diminua. Porque, no fim das contas, quem se ama e leva a vida com leveza atrai coisa boa sem fazer força. E não tem nada mais magnético do que uma pessoa que sorri e se respeita. Riu hoje, se elogiou hoje, então já tá no caminho certo e o Pix tá só esperando você abrir esse cofre aí de dentro para começar a cair. Capítulo 6. Rituais. Diários para treinar o cérebro pro sucesso, beleza. Agora que você já entendeu como a mente influencia tudo até aquele Pix que ainda não caiu, chegou a hora de colocar a mão na massa. Ou melhor, colocar a mente para malhar. Porque sim, o cérebro também precisa de treino diário se você quiser que ele jogue no seu time. O time do sucesso.
Muita gente acha que sucesso é questão de talento, sorte ou estar no lugar certo na hora certa. Só que o que pouca gente te conta é que a verdadeira virada começa na rotina. É no dia a dia, nos pequenos hábitos, nas escolhas repetidas. É aquele segredinho que parece bobo, mas que muda tudo com o tempo, né? Nesse capítulo, eu vou te mostrar rituais simples, práticos e poderosos que você pode fazer todos os dias para ir moldando sua mente para o lado da prosperidade. E olha, não tem nada de complicado ou místico demais, não. É coisa real, de gente real, que está decidida a sair do modo sobrevivência e entrar no modo vamos crescer sem freio. Você vai ver que com 5, 10, 15 minutinhos por dia dá para reprogramar seus pensamentos, fortalecer sua confiança, alinhar suas emoções com seus objetivos e, claro, acostumar seu cérebro a pensar como quem já venceu. Porque no fundo, é isso que faz toda a diferença. Treinar sua mente para ser seu aliado, não seu sabotador. E para isso, você não precisa esperar. Segunda-feira, não precisa de 1000 cursos, nem de energia astral alinhada. Você só precisa começar hoje, agora, do seu jeito. Então bora nessa? Porque o sucesso não acontece de uma vez. Ele se constrói em silêncio no bastidor da rotina, enquanto a maioria ainda está reclamando. E a mente, quando bem treinada, vira tipo cofre aberto para tudo que você sempre quis. Cabeca do Reco, os hábitos mentais de quem faz o dinheiro correr atrás. Quer saber um segredo que a maioria dos milionários de verdade jamais esquece? Dinheiro não começa na carteira, começa na cabeça. Isso mesmo. Antes de aparecer na conta, o dinheiro passa primeiro por um lugar chamado mentalidade. E quem atrai grana com naturalidade sem desespero já entendeu isso faz tempo. Tem gente que parece um imã de oportunidade. Onde pisa, floresce. Onde toca, multiplica. Não é sorte, não é truque. É jeito de pensar, de sentir, de agir. E o melhor de tudo, esses hábitos mentais podem ser aprendidos. Dá para instalar aí na sua cabeça como se fosse uma atualização de sistema. Primeiro hábito: quem atrai dinheiro pensa em crescimento, não em escassez. Enquanto uns vivem contando moeda e dizendo não vai dar, os prósperos estão pensando: como eu posso ganhar mais com um que eu já sei? Eles veem solução onde a maioria só vê problema. Segundo, eles valorizam o tempo como se fosse ouro líquido. Porque é mesmo. Quem tem mentalidade rica não fica desperdiçando energia com coisa que não leva a lugar nenhum. Eles escolhem onde colocam o foco, a atenção, a mente, porque sabem que onde vai o pensamento vai a energia, e onde vai a energia, o dinheiro segue atrás. Outro ponto forte: eles têm gratidão no DNA. Pode parecer papo bonito, mas é real. Gente próspera agradece até por grão de arroz. E adivinha, o universo adora quem reconhece. Quem é grato pelo pouco abre caminho para o muito, e isso não falha, e não posso esquecer. Quem atrai dinheiro se sente merecedor. Não tem esse papo de não é para mim ou será que eu tô pronto? Eles pensam, claro que é para mim. Por que não seria? Esse nível de pensamento não é arrogância, é alinhamento. Quando você acredita que merece, o mundo começa a acreditar também. Por fim, mas não menos importante, essas pessoas têm clareza. Sabem o que querem, por que querem e para que querem. E isso muda tudo. Porque quem não sabe o que busca aceita qualquer migalha. Então, se você quer mesmo que o dinheiro comece a bater na sua porta, comece treinando sua mente como quem treina músculo, com frequência, com foco e com intenção. E lembra, cabeça de rico atrai resultado de rico. Agora sua mente está pronta para esse upgrade ou ainda está rodando no modo só observo? Tá na hora de ativar esse novo pensamento, porque o Pix não resiste a uma mente bem programada. Pix atrai Pix, porque quem se move faz o dinheiro correr atrás. Vou te contar uma coisa que aprendi na marra, na raça e na prática. Dinheiro gosta de movimento. Ficar parado esperando cair do céu só atrai boleto. Agora, quando você se mexe, o universo responde. E aí, o que acontece? Plim, Pix começa a pingar, um puxa o outro. Pix atrai Pix, sabe aquela sensação de estar travado, meio sem saber por onde começar? Normal. Já passei por isso várias vezes. Mas descobri que o segredo não é esperar a coragem chegar, é começar com o que tem. Do jeito que dá. Mesmo com medo, com dúvida, com frio na barriga, porque olha, a ação gera energia. E energia atrai oportunidade. Já reparou como você fecha uma venda, parece que outra aparece logo em seguida? Ou quando você ajuda alguém, surge um convite inesperado, uma ideia nova, um caminho que você nem tinha visto? Pois é, esse é o poder do movimento. Você gira a roda e o universo empurra junto, né? Ficar só no mental não adianta. Visualizar, afirmar, acreditar. Tudo isso é importante, mas se não tiver uma atitude para acompanhar, a vida para também. O pensamento atrai, mas é a ação que materializa. Você pensa em prosperidade, mas quem bota para rodar é o seu passo.
E não precisa ser passo gigante, não. Às vezes é mandar aquela mensagem, postar aquele conteúdo, fazer aquela ligação, oferecer aquele serviço. Coisa simples, mas feita com intenção, com verdade. Aí o universo pensa, essa pessoa está pronta, bora mandar mais. Quem faz, recebe. Quem se mexe, colhe. Quem decide, atrai. Não tem mágica escondida, tem movimento visível. E quando o movimento é constante, o dinheiro começa a reconhecer o caminho. Então, se você está esperando o primeiro Pix do mês, a resposta pode ser uma só. Se mexe, cria, oferece, aparece, compartilha. Porque o mundo precisa do que você tem, só falta você mostrar. E quando você mostra, o dinheiro mostra também que estava só esperando você começar. Pix atrai Pix. Movimento atrai fluxo. Evoca. Entra no ritmo certo. Vira imã de grana. Parte 3. Quando a mente muda, o Pix apita. Pronto. Se você chegou até aqui, respira fundo e se dá os parabéns, de verdade. Porque agora a gente entra numa fase que, faz o coração bater mais forte e o Pix começar a piscar. Essa parte é onde as fichas caem, os olhos brilham e a vida começa a mostrar o reflexo do que mudou aí dentro. Nas partes anteriores, a gente mergulhou fundo no que te trava, nos pensamentos que te sabotam, nas crenças que você nem sabia que carregava. Depois começou a instalar um novo sistema mental, cheio de clareza, coragem e merecimento. E agora é hora de colher, sim. Porque quando a mente muda, o mundo muda junto. As oportunidades aparecem, as ideias fluem, as portas se abrem, e o que parecia impossível começa a virar rotina. Parece mágica, mas é só alinhamento. Você parou de nadar contra e começou a surfar com a maré da vida. Nessa parte do livro, eu vou te mostrar o que acontece quando você vive a nova mentalidade na prática. Como pensar como gente rica muda suas ações, como agir com confiança atrai resultado, como manter a vibração certa mantém o fluxo aberto. Você vai entender o que é mentalidade empreendedora de verdade, como se manter no jogo sem desanimar e o mais importante, como transformar o dinheiro em um aliado, não em um fantasma que assombra. Então prepara o coração e deixa a mente leve, porque agora o universo começa a responder. E quando ele responde, meu amigo, é Pix que apita, é proposta que chega, é vida que vira. Vambora, porque a mente já está afinada. Agora é hora de dançar no ritmo da prosperidade. Capítulo 7. Mentalidade. Empreendedora, cabeça de quem cria grana. Tá na hora de falar de uma coisa que sinceramente muda o jogo de verdade. A tal da mentalidade empreendedora. Mas antes que você pense que isso aqui é só para quem tem CNPJ ou escritório com mesa de vidro, já te aviso. Mentalidade empreendedora não tem nada a ver com ter empresa. Tem a ver com ter atitude. É jeito de pensar, de agir, de enxergar o mundo com olhos de oportunidade. Quem tem cabeça de criador não espera as coisas caírem no colo. Vai lá e faz acontecer. Mesmo sem saber tudo, mesmo com medo, mesmo começando pequeno. É aquela pessoa que olha para o que tem na mão e pensa: como eu transformo isso em valor? E não, isso aqui não dá em nada. A mentalidade empreendedora é o que diferencia quem sobrevive de quem prospera. E isso vale para tudo, para quem vende bolo, para quem é artista, para quem está começando no digital ou sonha em viver. Não importa o caminho, quem cria grana pensa diferente nesse capítulo. Eu vou te mostrar como essa mente funciona, como ela encara os desafios e como ela enxerga o dinheiro como consequência, não como problema. E mais, você vai entender por que algumas pessoas prosperam mesmo sem diploma, sem recurso e sem contato, enquanto outras vivem estagnadas, mesmo com tudo nas mãos, porque a real é essa. Quem cria grana tem coragem de pensar fora da caixa, de assumir a própria voz e de resolver problema dos outros com o que sabe fazer. E isso não é dom, é treino mental. Então se prepara, porque a partir de agora você vai aprender a ligar a chavinha da criação. Vai sair do modo esperando alguém me notar e entrar no modo eu sou solução ambulante. E quando essa cabeça entra no jogo certo, o Pix não tem outra opção. Ele toca, e toca bonito. Cria valor que o Pix canta. Vou te contar uma parada que virou uma chavinha gigante na minha cabeça. Dinheiro não nasce do nada. Ele é consequência de valor gerado, simples assim. Quanto mais valor você coloca no mundo, mais a vida dá um jeitinho de fazer esse valor voltar para você, em forma de grana. E às vezes até com juros e correção monetária emocional. Agora, para e pensa comigo. Já reparou que tem gente que faz muito e mesmo assim continua quebrada? E tem gente que parece estar brincando e está com o bolso tilintando? Pois é, a diferença está em entregar valor real, não só ocupar tempo. Criar valor é resolver problema, facilitar a vida de alguém, encantar, ensinar, ajudar, inspirar, transformar. Não precisa ser nada mirabolante, viu? Pode ser um brigadeiro que levanta o astral de alguém num dia ruim.
Uma dica que muda a vida de quem tá começando, um post que abre a mente de quem tava travado. É isso que move o jogo. E o melhor, o mundo recompensa quem serve com o coração. E serve bem, né? Não é sobre se matar para agradar todo mundo, mas sim sobre entender onde você brilha e como usar isso para melhorar a vida de alguém. Aí vem a mágica. Quando você foca em servir, o dinheiro vem como um muito obrigado disfarçado de Pix. E vem natural, vem leve, vem na paz. Não é aquele dinheiro suado e sofrido, é o dinheiro de quem entendeu o jogo. Então bora combinar uma coisa? Esquece essa história de ganhar dinheiro e foca em criar valor. Porque quem cria, colhe. Quem resolve, recebe. Equa. Serve de verdade, é servido com prosperidade no final das contas. A equação é linda e justa. Valor pro mundo, dinheiro na conta. E se você colocar o coração no que faz, o universo coloca os zeros na sua conta. Pode apostar, de açougueiro a magnata, a virada de mentalidade que fez o Pix estourar no século errado. Se tem uma história que eu amo contar é a desse cara aí, Gustavus Franklin Swift. O nome pode até parecer gringo demais para uma conversa de boteco, mas o ensinamento que ele deixou é mais brasileiro que pão na chapa com café. Você acredita que o Swift começou como açougueiro, ralando no braço, cortando carne no frio danado de Chicago? E não era empresário metido não, era trabalhador raiz, daqueles que pegam no pesado. Mas aí veio a virada. Ele começou a olhar para o negócio com outros olhos. Abriu a mente. Saiu do como eu vendo mais carne pro como eu mudo o jeito que o mundo compra carne. Aí, meu amigo, o jogo virou. Ele não ficou só vendendo no balcão. Foi lá e criou os vagões refrigerados. Acredita? Isso numa época que nem delivery existia. Ele pensou assim: se eu consigo mandar carne fresca para longe sem estragar, eu vendo muito mais. E bum! Inventou o transporte de carne em larga escala. Resultado, virou referência. Abriu caminho para o que viria a ser a gigante do setor. A JBS, que depois foi comprando, crescendo e dominando tudo. Agora, me diz, o que mudou primeiro foi a mente ou o negócio? É isso que eu quero te mostrar. O mundo não muda até você mudar sua forma de ver o mundo. Swift parou de pensar pequeno, de viver só do que dava para pegar com a mão. Ele enxergou além do balcão. Pensou grande, pensou em escala. Pensou em solução. E olha que curioso, ele não nasceu rico. Não herdou fortuna, nem estudou em Harvard, mas ele teve algo que vale mais que diploma chique. Mentalidade empreendedora afiada, daquelas que veem oportunidade até onde o povo só enxerga carne crua. Então se hoje você tá aí, se sentindo meio travado, achando que não nasceu para fazer dinheiro, lembra do Swift, se ele virou o jogo lá atrás, sem internet, sem cartão, sem nem saber o que era um Pix? Imagina o que você pode fazer hoje com o celular na mão e a mente reprogramada. A pergunta não é se dá para virar o jogo. A pergunta é, quando você vai começar a jogar diferente? Capítulo 8. Dinheiro gosta de quem se gosta. Deixa eu te contar uma coisa que parece boba, mas que mudou tudo para mim. Dinheiro gosta de... pode parecer papo de coach doido, mas escuta aqui com carinho, porque tem muita verdade escondida nessa frase. Sabe aquele ditado, quem não se ama, ninguém ama? Pois é, com o dinheiro é a mesma coisa. Se você não se valoriza, se vive se diminuindo, pedindo desculpa por existir, se acha que cobrar pelo que você faz é pecado, o universo entende o recado. Essa pessoa aí não tá pronta para receber grana não. E não é que o dinheiro tenha vida própria, mas ele reage igual gente, ele corre de quem vive se sabotando. É como se a energia da grana se conectasse com a forma como a gente se enxerga. Se você se trata mal, se despreza, se compara o tempo todo, se acha pequeno, adivinha, sua conta bancária vai refletir exatamente isso. Agora, quando você começa a se olhar com carinho, com respeito, com aquela dose boa de eu mereço, o jogo começa a virar. Nesse capítulo aqui eu quero te convidar para uma conversa honesta, daquelas olho no olho mesmo, que seja só pela escrita. A gente vai falar sobre autoestima, merecimento e o quanto isso está ligado diretamente ao seu sucesso financeiro. Não tem mágica, não tem fórmula secreta, mas tem um segredo poderoso. Quem se ama, se valoriza. E quem se valoriza, recebe. Simples assim. Bora juntos entender como o amor próprio pode ser o seu melhor investimento. Então, respira fundo, ajeita a postura, e vem comigo que esse capítulo vai te fazer se olhar no espelho com outros olhos. E quem sabe escutar aquele sonzinho gostoso de Pix recebido tocando logo ali na frente. Se olha no espelho e vê 1 milhão, autoestima, merecimento e prosperidade. Tá achando que prosperidade é só sobre trabalhar igual doido e esperar um Pix cair? Nada disso. Prosperidade começa no espelho, na forma como você se enxerga, se trata e se permite receber. É isso mesmo que você leu. Autoestima e merecimento tão diretamente conectados com o quanto de dinheiro entra na sua vida
Sabe aquele pensamento do tipo, isso não é pra mim, ou nunca vou conseguir ganhar tanto assim? Pois é, isso é você dizendo pro universo, pode deixar, não precisa me mandar nada não, tô satisfeito com pouco. Só que, vamos combinar, isso é auto-engano disfarçado de humildade. E sinceramente, humildade que te deixa quebrado não tem nada de bonita. Agora, quando você começa a se olhar diferente, se tratar com respeito, se valorizar, a coisa muda. Você começa a vibrar numa outra frequência mais alta, mais próspera, e como eu sei, o dinheiro dissesse, agora sim essa pessoa está pronta para me receber. E ele vem. Vem com ideias, com oportunidades, com gente nova, com coragem para cobrar mais caro e não pedir desculpa por isso. Autoestima é tipo aquele imã invisível, que atrai o que você acredita que merece. E olha, não tô dizendo que é só pensar positivo e pronto, virou milionário. Mas quando você se reconhece como alguém merecedor, o seu comportamento muda. Você se posiciona melhor, se cuida mais, se permite mais. E isso, meu amigo, abre portas que antes você nem enxergava. Então, se você quer prosperar de verdade, começa se tratando como alguém que merece o melhor. Porque merece mesmo. E o mundo só vai te dar aquilo que você acredita que pode ter. Se você não se escolher primeiro, ninguém vai fazer isso por você. E o dinheiro, coitado, fica lá sem saber onde pousar. Bora mudar isso? Se olha no espelho e fala com firmeza, eu mereço ser próspero. Eu sou valioso. Eu tô pronto. Já deu o primeiro passo. O resto, deixa que o universo responde. Pare de puxar seu próprio tapete. Chega de autossabotagem. Amiga, deixa eu te contar uma parada que eu demorei a entender e quase quebro a cara 1000 vezes por causa disso. Muitas vezes, o maior inimigo da nossa prosperidade mora dentro da gente. Esse é o mestre. A tal da autossabotagem é sorrateira, sorridente e disfarçada do bom senso ou realidade. Mas no fundo, é só medo fantasiado de lógica. Sabe quando tudo tá indo bem? Aí você vai lá e procrastina. Inventa desculpa, se atrasa, esquece, desiste. Ou começa a duvidar de si mesmo. Pois é. Aí depois vem aquela sensação de tá vendo, eu sabia que não ia dar certo. Pronto. O ciclo está completo. A gente cria a queda, cai nela, e ainda se convence de que estava certo em não acreditar. O ironia cruel, não é não? Mas deixa eu te perguntar. Até quando você vai aceitar esse jogo de perder para si mesmo? Até quando vai deixar o medo do sucesso gritar mais alto que a sua vontade de vencer? Porque, o sucesso assusta sim, principalmente quando a gente não se sente digno. Mas deixa eu te lembrar uma coisinha. Você nasceu para dar certo, não para viver travado. Rasga esse script velho aí da mente. Aquele que diz que você não é bom o bastante, que vai dar errado, que não vai conseguir. Porque esse script tá te segurando num looping doido de repetir os mesmos erros com novas desculpas. E cá entre nós já deu, né? Tá na hora de trocar esse disco riscado. Começa aos poucos. Observa seus padrões. Se perguntou por que eu tô fazendo isso de novo? Já é meio caminho andado. Traz consciência pro jogo. E mais importante, se perdoa por ter se sabotado até aqui. Não é fraqueza. É só um cérebro tentando te proteger de um perigo que nem existe mais. Então bora romper esse ciclo doido? Porque quanto mais você se liberta da autossabotagem, mais livre o dinheiro fica para vir até você. Ele gosta de gente que tá decidida. Capítulo 9. Novo normal, Pix frequente, consciência ativa, você piscou. E olha só. O que antes era raro virou rotina. Aquele sonzinho gostoso do Pix caindo virou música de fundo da nova versão da sua vida. Mas não é magia, nem sorte, nem sinal dos astros. É consciência ativada, mente alinhada e atitude com direção. Nesse ponto aqui da jornada, a cabeça já não é mais a mesma. A gente aprendeu a parar de se sabotar, começar a agir e principalmente valorizar o que carrega por dentro. E é isso que começa a se refletir do lado de fora. Nos boletos pongos, nas oportunidades surgindo, nas ideias fluindo e, claro, no Pix tocando como quem diz agora vai, bebê. Mas, segura aí, esse tal de novo normal não é só grana no bolso. É perceber que agora você pensa diferente, sente diferente e age com mais clareza. É saber que quando o medo aparece você já conversa com ele e não deixa ele sentar no banco do motorista. É ter consciência de cada passo sem andar no automático, sem repetir padrão velho. Porque, olha, dinheiro adora clareza. Ele corre para onde tem decisão, para onde tem ação, com intenção. E quando você começa a andar com essa tal de consciência ativa, a vida vira um jogo que você sabe jogar. Não porque decorou as regras, mas porque finalmente entendeu quem é o jogador. Então, bora mergulhar nesse capítulo com força total. Porque quando a mente entra no modo abundância, o Pix vira hábito. E mais, você nem se assusta mais com ele chegando, já sabe que é só consequência da nova frequência. O dinheiro não cai do céu, mas da cabeca.
Sabe aquele papo de que dinheiro atrai dinheiro? Poia, mas antes disso, dinheiro atrai. Mentalidade certa. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso. O que aparece na conta bancária é só o espelho daquilo que está passando aqui dentro da cabeça. E olha, às vezes o reflexo assusta, viu? Durante muito tempo eu achava que era só trabalhar mais, suar mais, correr mais, e adivinha, nada mudava. Só o cansaço que aumentava. Até que um belo dia, entre um boleto e outro, Yu percebe que o problema não era o mundo, era a forma como eu pensava sobre o mundo, sobre mim e principalmente sobre o dinheiro. O dinheiro é reflexo. Simples assim. Ele aparece onde tem espaço, e o espaço é criado na mente, não na carteira. Quando a gente pensa pequeno, se sente pequeno, age pequeno, o resultado não poderia ser outro, né? A conta também colhe. Agora, quando a mentalidade expande, quando a gente começa a se ver com merecimento, com capacidade, com valor, meu amigo, minha amiga, o dinheiro começa a responder. É quase como um GPS mental, onde o pensamento vai, a grana tenta alcançar, mas calma, isso aqui não é papo de mágica não. Lógica pura. Mentalidade rica cria oportunidade. Mentalidade pobre vive de desculpa. A diferença está no jeito de pensar, de sentir e de se posicionar diante da vida. E isso muda tudo. Então, se hoje o dinheiro parece estar te dando um perdido, talvez ele só esteja refletindo o que você anda dizendo ou pensando sobre ele. Tá na hora de virar o jogo, porque quando a cabeça muda, o saldo acompanha. E cá entre nós é bem mais gostoso ver o extrato sorrindo pra gente, né? Não basta reprogramar, tem que atualizar sempre. Sabe aquele celular que a gente compra todo feliz, mas se não atualizar o sistema vira uma carroça? Pois é. Com a mente é a mesma coisa. Não adianta nada reprogramar a cabeça, mudar crenças, começar a pensar como rico e depois deixar tudo largado no modo soneca. Nova programação mental precisa de manutenção. E sim, constante. É tipo academia para a mente. Não é porque você já pegou o jeito que pode relaxar. Se vacilar, os velhos padrões voltam de fininho, de pantufa nos pés, e quando você vê, está reclamando da vida de novo e dizendo que dinheiro não dá em árvore. O segredo está em manter essa mente afiada como faca de churrasco no domingo, com pequenas atitudes diárias. Eu costumo fazer tipo um check-up mental. Me pergunto o que eu ando pensando sobre dinheiro, sobre mim, sobre meu valor, e se sinto que estou escorregando, já puxo um áudio, uma leitura, uma afirmação poderosa, qualquer coisa que me coloque de volta no eixo. Repetição é o nome do jogo. Nosso cérebro aprende com repetição, não com um evento isolado. Reprogramou hoje. Ótimo. Mas amanhã tem replay, e depois de amanhã também. É como escovar os dentes. Você não escova uma vez e pronto, né? Imagina o bafo. Into save. Quer ver o Pix cantar todo dia? Se quer viver com a mentalidade turbinada, não dá para largar o volante. Tem que cuidar, revisar, atualizar e, principalmente, continuar acreditando que você merece viver nessa frequência de prosperidade. E se por acaso bater uma preguiça, lembra, mente parada é oficina de escassez. Bora manter essa cabeça ligada no modo abundância full time. Porque quem pensa grande lucra bonito. Não diz que eu não avisei quando o Pix começar a cantar. Se você chegou até aqui comigo, parabéns, de verdade. Isso já diz muito sobre você. Não é qualquer um que encara o espelho da mente, cutuca as feridas, questiona as crenças, reprograma a cachola e ainda sai desse processo com a cabeça erguida e o coração vibrando alto. Agora deixa eu te dar um toque de amigo. O que vem depois daqui é por sua conta e risco. Tipo, porque quando o Pix começar a cantar sem parar, quando o dinheiro fluir leve, quando as ideias virarem grana e sua autoestima te colocar pra cima todo dia, não diz que eu não avisei, viu? Tudo o que você leu, sentiu, refletiu aqui, não. É só teoria bonita de livro, não. É chave de cofre. É acesso liberado para uma vida mais leve, mais rica, mais sua. E sinceramente você não precisa esperar o momento certo para aplicar. O momento é agora. Hoje. Nesse exato instante em que você respira e decide. Porque mente decidida é mais forte que qualquer desculpa. E pode apostar, ainda vai ter gente te perguntando o que foi que você fez para tudo começar a dar certo assim. E aí nesse momento você vai lembrar dessa jornada e vai sorrir com aquele ar maroto de quem sabe o caminho. Ou melhor, de quem virou o próprio GPS. The Abundância, então vambora. Sai desse livro com brilho no olho, com coragem no peito. E com o dedo pronto no celular. Porque se prepara, vai ter barulhinho de notificação no seu bolso e eco de liberdade na sua alma. E quando isso acontecer, eu só vou te dizer. Não falei? O universo tá te cutucando, vai ignorar. Ei, olha só. Antes de fechar esse livro e voltar pra rotina, deixa eu te dizer uma coisinha do fundo do coração e com aquele sorrisinho no canto da boca. Você não chegou aqui à toa.
Não foi sorte, nem acaso, nem coincidência boba. Foi chamado. Foi o universo gritando baixinho. Acorda, que tua hora chegou. Agora, vamos ser sinceros, nada muda se você não mudar. É isso, pode parecer duro, mas é libertador. A chave já está no seu bolso. A pergunta é, você vai abrir a porta ou vai continuar reclamando do vento na cara? O poder está em você, sempre esteve. E não tô falando só de dinheiro, não. Tô falando de leveza, de clareza, de paz mental, de autoestima, tinindo, de andar na rua com aquele brilho que incomoda os que vivem apagados. Sim, tem gente que vai estranhar sua luz, mas deixa estranhar. Enquanto eles piscam, você prospera. Mas também não precisa virar robô da produtividade, nem guru do pensamento positivo. Só começa, só tenta, só levanta e vai. Vai errando mesmo, tropeçando bonito, mas com a mente reprogramada e o coração dizendo, agora é diferente. E se bater a dúvida, lembra disso. Você não precisa de permissão para vencer. E o não sei por onde começar já caiu por terra, né? Tá tudo aqui, página por página, pensamento por pensamento, desbloqueando o que estava travado faz tempo. Então vai leve, vai ousado, vai com medo mesmo, mas vai. Porque lá na frente, quando sua realidade tiver mudado, você vai olhar para trás e dizer, caramba, ainda bem que eu comecei. Mesmo sem ter certeza, e se alguém perguntar como tudo começou, você já sabe o que responder. Foi quando eu resolvi reprogramar essa cabecinha. E o Pix começou a cantar. Desafio dos 21 dias, bora fazer a mente trabalhar para você? Chegou a hora, meu povo. Nada de só ler e ficar com o que legal na cabeça. Agora é mão na massa, mente no comando e coração pulsando forte. Tá preparado? Ou pelo menos disposto? Porque eu tô lançando aqui um desafio prático de 21 dias para reprogramar essa cabecinha de vez. Isso mesmo, 21 dias. 3 semaninhas. O tempo de uma viagem que não leva você para longe. Leva para dentro. E de lá, você não volta igual. Funciona assim. Todo dia você vai alimentar sua mente com intenção, com frases poderosas, visualizações rápidas, perguntas provocativas e um toque de silêncio com você mesmo. Nada místico demais, nada impossível. É simples, mas é poderoso. E vou te dizer, o difícil não é fazer, é continuar fazendo. Mas se você seguir firme, lá pro dia 15 sua cabeça já vai estar começando a dar uns estalos diferentes, tipo, epa, acho que tem algo novo acontecendo aqui. E tem mais. Durante esse desafio, você vai perceber que seus pensamentos vão começar a trabalhar a seu favor. É tipo trocar os óculos da alma. Você começa a ver oportunidades onde antes só via problema, começa a falar com mais coragem, agir com mais leveza. E olha só, o universo começa a responder. Mas não vale só ler esse texto empolgado e deixar para depois. Comica a mano. Ou melhor, começa hoje. Pega um caderno, anota dia 1 menos eu decido reprogramar minha mente e vai. Não precisa fazer bonito, só precisa fazer. Só precisa não parar. Um passinho por dia. Um pensamento por vez. E se dá vontade de desistir, lê isso aqui de novo. Ou lembra que quem insiste, colhe. Quem se movimenta atrai, quem acredita, transforma. Então bora, porque 21 dias podem mudar tudo se você mudar com eles. Teve. No futuro, com sua mente renovada e o som do Pix te aplaudindo, vambora, sem desculpa. É só você com você agora. E eu tô torcendo demais.